Então vamos ouvir o nosso amigo. Boa noite a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e devidamente preparada para que Ele deixe depositada a sua sementinha de paz. Quando o professor Rivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec, publica as 23 obras que deram corpo à doutrina espírita, ele vai na terceira, do chamado Pentateuco, ou seja, daquelas 5 obras que nós entendemos ser a base do Espiritismo, resgatar textos da Boa Nova, ou para quem prefere, dos Evangelhos. E ele compila esses textos com os comentários da espiritualidade e da codificação. E deu a essa obra o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas pessoas questionam por que Allan Kardec teria tido todo esse trabalho de trazer esses textos que já eram conhecidos. E para nós entendermos o porquê, se faz necessário que nós voltemos um pouco no tempo. Pois aquelas criaturas que tiveram a grande honra de conviverem lado a lado com Jesus, quando ele esteve encarnado na terra, e beberam da fonte, se transformaram. Assim ocorre com aquelas que vêm, logo após, em contato com tudo aquilo que era relatado, observando os exemplos daqueles que também se esforçavam ali para seguir os mandamentos do Mestre, começaram a moldar a forma de ser. E esse movimento foi ganhando corpo. E passou a ser chamado de movimento cristão. Quando esse movimento vai ganhando cada vez mais adeptos, pessoas que se identificam, pessoas que sentem a importância daquilo que eles compartilhavam, o mesmo movimento chama a atenção daqueles que tinham uma opinião contrária. Dentre esses, nós destacamos os pagãos, em especial os romanos, que começaram a ficar preocupados com o crescimento daquele movimento inspirado por Jesus de Nazaré. E eles então, com uma preocupação ainda maior pelo viés político, porque eles não sabiam até onde poderia chegar o crescimento daquele movimento, e eles que estavam no poder, politicamente falando, se sentiram ameaçados. E eles então, para tentar combater o crescimento daquele movimento do cristianismo, eles começaram a perseguir os cristãos. E a história nos relata que muitos cristãos foram mortos, queimados vivos em praças públicas, tantos outros levados aos circos, frente a feras, a gladiadores, enfim, uma enormidade de atrocidades foram colocadas com o objetivo de disseminar o movimento cristão. Mas aqueles que ali estavam inseridos tinham uma fé muito forte. Sabiam o que aguardavam eles após a morte do corpo físico e se manteram firmes. Mas nós sabemos que quando nós cometemos um erro, seja para com um indivíduo ou para um grupo de pessoas, a misericórdia divina nos oferece a oportunidade do reparo.
Então, talvez, por exemplo, nas minhas encarnações pretéritas eu tenha em algum momento combatido as ideias cristãs. Talvez tenha impedido de alguma forma, ou tentado impedir, a disseminação das ideias espíritas. Então, nessa encarnação, a bondade de Deus me concede esse lugar de honra na casa espírita, para falar de espiritismo à luz do cristianismo. Para me punir? Nunca. Mas para me dar a oportunidade de reparar o meu equívoco do passado. E isso não acontece só comigo. Só que quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco a nossa bagagem espiritual, a soma de todas as nossas experiências. Nós trazemos virtudes, mas arrastamos também uma série de defeitos, de vícios. Dentre esses vícios, nós temos alguns que são muito fortes, são hábitos muito intensos, os quais nós já praticamos há muito tempo. E que quando nós menos esperamos, eles se manifestam. Muitas vezes deixando a gente em situações constrangedoras. Porque nós já fazemos aquilo há muito e muito tempo. E dominar esses velhos hábitos não é fácil. Com aquelas criaturas que lá no passado estavam pagãs, que perseguiram os cristãos, a lei é a mesma. Eles precisaram, em um dado momento, reencarnar. É o processo evolutivo. Mas em um dado momento, houve a necessidade de reencarnarem entre os cristãos. Para serem punidos? De novo, nunca. Mas para aprenderem a respeitar aquelas ideias que lá atrás eles perseguiram. E nada melhor do que estar inseridos dentro delas. Só que eles também trouxeram na bagagem espiritual deles o histórico. E nesse histórico, eles trouxeram enraizados uma série de costumes, de práticas que eram típicas do povo pagão. Os pagãos tinham muitos deuses. Na verdade, para tudo aquilo que eles não compreendiam, não entendiam exatamente como aquilo acontecia, eles davam o nome de um deus. Então era Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do sol, Deus para tudo. Eram muitos deuses, e para ficarem bem com esses deuses, eles faziam uma série de sacrifícios. Eram vários cultos exteriores que eram típicos da ideia religiosa deles. Quando eles reencarnam, agora no movimento do cristianismo, para aprenderem a respeitar as ideias cristãs, que eles tanto perseguiram, eles trazem com eles esses velhos hábitos. E aí, muitos desses hábitos pagãos começam a ser inseridos no movimento cristão. Dentre eles, os cultos exteriores. E qual foi a consequência de tudo isso? Nós cristãos passamos então a adorar Jesus. Mas antes que alguém se assuste e pense, mas eu não posso adorar o meu Cristo? Claro que pode. O problema foi que nós nos limitamos a isso. E achamos Jesus o máximo. E mais nada.
e nos esquecemos do porquê ele esteve encarnado na terra. O porquê do evangelho dele. E quando nós nos debruçávamos sobre os textos da Boa Nova, não era para nos inspirarmos a agir como Jesus, mas sim era para embasar essa ou aquela ideia, que aquela doutrina que eu professava, de alguma forma, trabalhava em cima daquilo. Sabendo disso, Allan Kardec, junto com a Pleiade de Verdade, você viu, claro, obrigado a trazer, a resgatar esses textos, em especial aqueles que tinham viés de transformação moral mais direta. E a bondade divina ainda nos permitiu que os espíritos explicassem, comentassem esses textos, com o intuito de nos religar a essas ideias de mudança de hábito, para que pudéssemos, então, não só nos afirmarmos cristãos, mas sim agirmos como tal. E é por isso que nós somos presenteados com essa obra incrível chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque senão nós continuaremos dizendo da boca para fora que somos cristãos e estaremos agindo totalmente diferente do que espera Jesus de cada um de nós. Como aconteceu no século passado, em uma situação onde Mahatma Gandhi caminhava em solo indiano e ele é abordado por um soldado britânico. E esse soldado se aproxima de Gandhi sem motivo algum, desfere um soco no rosto de Gandhi. Gandhi cai. Assim que ele consegue se pôr de pé novamente, aquele soldado covardemente se aproxima e o ataca com mais um soco. E antes que Mahatma Gandhi conseguisse se pôr de pé novamente, aquele soldado se aproxima dele e aos berros diz a ele: quem foi que te ensinou a ser tão covarde desse jeito? Ora, ele esperava uma reação de Gandhi tão brutal, tão animalesca quanto a dele. Mas Gandhi não se perturbou. E assim que conseguiu reunir forças para se pôr de pé novamente, ele calmamente se aproxima do soldado e diz a ele: foi esse que você carrega pendurado numa cruz no seu peito. E um século depois estamos nós aqui, espíritas, cristãos. Será que as nossas atitudes no cotidiano estão muito longe da atitude desse soldado britânico, que também era cristão, visto que carregava o símbolo de uma religião co-irmã do movimento do cristianismo. Mas embora carregasse aquele símbolo, não agia como tal. E será que nós temos agido como o cristão age? Muitos vão dizer: mas eu não tenho agredido as pessoas por aí. Talvez não. O que já é um passinho. Mas até porque existe o verniz social, e se de repente eu estou agredindo alguém, e de repente o Divaldinho passa na hora, ou o Luiz Antônio, como que eu fico? É um verniz social. Mas será que eu não tenho agredido as pessoas moralmente? Ou então psicologicamente, em especial aquelas que convivem comigo? Então, para aqueles que, assim como eu, percebem uma grande dificuldade de agir como o cristão deve agir, a bondade divina permitiu que nesta encarnação estivéssemos espíritas, para aprendermos a moldar
as nossas atitudes. E, infelizmente, há muitos espíritas, lá em São José do Rio Preto, aqui eu sei que não acontece, que acreditam que estão espíritas para transformar as outras pessoas. E ficam pensando, se fulano estivesse aqui para ouvir isso, se Beltrano soubesse daquilo. Mas a pergunta é, o que eu tenho feito com os conhecimentos que a doutrina tem me ofertado? E olha como a bondade divina é incrível. Não bastasse essa obra, que visa nos religar aos ensinamentos de Jesus, nós ainda vamos receber um presente ainda mais delicado dentro dessa própria obra. Eu me refiro a um texto relativamente curto, um pouco mais de uma página, que está registrado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos. E ele está no item 3. O que é, na verdade, uma verdadeira bússola que nos norteia em nossa jornada aqui na Terra. Texto esse que Kardec deu o título de O Homem de Bem. E que é um verdadeiro manual de conduta de quem deseja ser cristão de verdade. Ou pelo menos começar esse processo. Mas é curioso que quando eu comecei a ler esse texto, eu vou encontrar logo no primeiro parágrafo, Kardec dizendo o seguinte: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza, que examinando a consciência, a encontra tranquila, visto que não pratica o mal, que faz todo o bem que está ao seu alcance, e que ninguém tem nada a queixar-se dele. Quando eu terminei de ler esse primeiro parágrafo, eu cheguei a uma conclusão muito simples. Esse cara não sou eu. Mas graças à minha teimosia, que é um dos muitos defeitos que eu tenho arrastado, eu falei, onde é que esse cara quer chegar? Esse cara é o Kardec. Onde ele quer chegar com isso? E aí, para minha surpresa, gente, eu percebi que do segundo ao penúltimo parágrafo, ele vai nos dar uma aula de como agirmos para conseguirmos trabalhar a nossa consciência para que ela fique cada vez mais próxima da tranquilidade, nos convidando a viver a lei de amor, de justiça e de caridade através das nossas atitudes. E ele vai criar 3 bases, as quais ele nos convida, em cada uma delas, a revermos alguns relacionamentos do nosso dia a dia. E a primeira relação que Kardec nos convida nas ideias que ele coloca nesse texto, que vocês devem, por favor, ler depois, até para ver se vocês concordam ou não comigo, ele vai falar da relação nossa para com Deus. É a primeira relação que ele sugere que nós possamos reavaliar. E essa relação vai muito bem, obrigado, desde que tudo esteja acontecendo conforme as minhas vontades. Aí a minha relação com Deus está maravilhosa. Só que eu esqueço que eu tenho o livre-arbítrio. E por conta da minha condição espiritual atual, eu ainda tenho um viés que me liga de maneira muito intensa às questões mundanas. E eu começo, então, a me desviar do caminho proposto para o meu progresso espiritual. E a bondade divina vai me fazendo convites para me reajustar no caminho que estava proposto. Só que às vezes, eu me iludo tanto com essas questões mundanas, que eu não dou ouvidos a esses convites.
E quando eu estou cavando um buraco já muito profundo, a misericórdia divina precisa intervir. Para me punir? Não, nunca. Mas para me auxiliar. E aí eles preparam uma corda, fazem um laço, e laçam o Júnior e trazem de volta. Esse laço, a gente conhece por aí pelo nome de dor. Então, percebamos o papel da dor na vida da criatura humana. Primeiro, de impedir que nós avancemos em nossos equívocos. Mas também tem o papel de fazer com que nós nos recoloquemos nos trilhos. Com um pouquinho mais de sorte, ela nos transforma em seres melhores. Então, quando a dor bate à nossa porta, o que nós fazemos? Senhor, obrigado pela dor que o Senhor depositou na minha vida, pela dificuldade que eu estou enfrentando, pelos problemas. Não agradeço. Muito pelo contrário. Normalmente eu assumo a condição de vítima. E uso de frases que eu sei que vocês nunca ouviram, mas frases como essa. Por que comigo? Eu não mereço isso. Deus está de perseguição. Impossível. Olha como é a reação da maioria de nós, espíritos ainda em processo de aprendizado. Porque eu esqueço que Deus não erra de endereço. E que as ferramentas que Ele se utiliza para me lapidar intimamente, nem sempre são as ferramentas que eu desejo, mas sem dúvida alguma são as que eu preciso. Se eu compreender que a bondade divina jamais iria me ofertar um fardo maior ou mais pesado do que eu pudesse pelo menos arrastar comigo, os problemas vão desaparecer? Não se iludam, não vão. Mas a maneira como eu encaro os problemas se transforma. Porque eu passo a enxergar em cada dificuldade a oportunidade de ser melhor do que os outros, não, do que eu mesmo. Oportunidade de superar os meus limites, de avançar, de progredir espiritualmente. Mas para que isso aconteça, se faz necessário manifestarmos a fé. Porque se eu não ter a certeza de que Deus está fazendo, ou me concedendo as oportunidades que eu preciso, como eu vou enfrentá-las? Então Kardec nos convida a buscarmos essa relação que Jesus muitas vezes nos exemplificou, onde nós estamos na condição de filhos e Deus dá de pai. E os pais fazem sempre o que é melhor para os seus filhos. Essa relação de cumplicidade, essa relação de confiança é que Kardec nos convida em uma das bases desse texto do Homem de Bem, para que nós possamos construir para com Deus. Mas o outro relacionamento que ele aponta, e que se faz necessário nós revermos como nós temos agido, é a relação para com a gente mesmo. E pode parecer estranho, né? Mas infelizmente tem pessoas que não se suportam. Se trancar a criatura num quartinho por mais de 2 horas, ela surta. Por quê? Porque às vezes nós temos dificuldade de compreender a nós mesmos, de respeitarmos as nossas limitações. E às vezes nós estamos, por exemplo, no centro espírita, e aqui estamos aprendendo. A doutrina tem nos sugerido mudanças, só que isso não acontece do dia para a noite. Ora, nós temos reencarnado há muito tempo. E arrastado essas mazelas que nos acompanham também de longa data. E não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir nos desligar de todas essas ideias infelizes que nós temos carregado. Demanda esforço.
E aí, nós saímos da porta para fora, cheios de vontade de praticar aquilo que nós temos aprendido. Só que, infelizmente, o que acontece lá fora? A gente fracassa. Porque o hábito ainda é de fazer o errado. Até aí tudo bem. O problema é que nós então desistimos de vivenciar aquilo que nós estávamos imbuídos de fazer. Quando o movimento deveria ser o inverso. Eu tentei, fracassei, está tudo bem. Vou ter que voltar para o centro e treinar mais, porque aqui nós treinamos, nós estamos aprendendo. E a vida vai me dando outras oportunidades de praticar aquilo que eu tenho aprendido. E vou falhar muitas outras vezes, mas sempre treinando, uma hora eu consigo vencer aquela limitação. Eu consigo avançar, superar aquela condição que eu não conseguia até então. Mas isso demanda esforço, dedicação e paciência. Se eu não aprender a me valorizar enquanto criatura que está em processo de evolução, como eu conseguirei olhar para o meu semelhante? E quando eu digo semelhante é porque ele tem qualidades e tem defeitos, assim como eu, e compreendê-lo. Se eu não conseguir me auto-perdoar, como eu vou perdoar os erros alheios? Se eu não conseguir me amar, como eu poderia amar o meu próximo? Então Kardec nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos, para percebermos aquilo que nós precisamos melhorar, mas para que possamos também identificar aquilo que nós já temos de melhor. Porque senão, gente, nós começamos a acreditar que nós somos as piores das criaturas, e não está certo. Nós já temos um histórico longo, e precisamos andar muito mais, sem dúvida alguma. Mas eu preciso valorizar até onde eu cheguei. Senão começam a surgir aquelas ideias que me levam aos processos depressivos. Quando não as ideias suicidas. Por isso a necessidade de nós olharmos para nós mesmos e nos respeitarmos, para que comece a aflorar um amor por nós mesmos. E a partir daí, nós tenhamos condições de compartilhar esses bons sentimentos com os nossos semelhantes. E por fim, Kardec, na terceira parte, ou na terceira base das ideias que ele coloca nesse texto, ele fala sobre a necessidade de nós revermos a nossa relação com o próximo. E cá entre nós, hein? Se com Deus não tem sido fácil, com a gente mesmo há uma grande dificuldade, imagina como quando a relação é com o outro. E Kardec começa a falar dessa relação, adivinhe por qual tema? Perdão. Até porque nós precisamos ter a consciência que até mesmo a pessoa que mais nos ama e quer o nosso bem, pode, em algum momento, ter uma atitude que vai me desagradar, que eu não concorde. E eu então, por conta da minha fragilidade moral, eu acabo me magoando com aquilo, me ofendendo, me ferindo. Vejam só, a pessoa talvez não teve a intenção alguma de me machucar. Mas a leitura que eu faço da atitude da criatura faz com que eu gere em mim mesmo, olha que coisa besta, que eu gere em mim mesmo um sentimento ruim. E a pessoa vai ser feliz, vai viver a vida, porque, como eu disse muitas vezes, não teve intenção nenhuma. E nem percebe. E eu guardo aquele sentimento ruim comigo. Quando alguém fala o nome da pessoa para mim,
aquilo parece que me corrói por dentro, ferve. Se eu cruzar com a pessoa na rua, eu mudo de calçada. Olha que atitude extremamente infeliz. Ao invés de eu gerar um sentimento ruim na criatura, eu gero em mim mesmo. É como se eu tomasse veneno todos os dias para desencarnar a pessoa. E aí tem aquele que diz assim, olha, mas se você soubesse o que fulano fez para mim, você ia entender que ele não merece o meu perdão. E quem sou eu para julgar, né? Mas eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Talvez essa criatura que lhe ofendeu lá atrás realmente não mereça o seu perdão. Tudo bem, não vamos discutir essa parte. Mas você merece perdoar a criatura. Sabe por quê? Porque quando você perdoa a criatura que lhe ofendeu, sabe de quem ou de onde sai o sentimento ruim? De nós mesmos. É de quem perdoa que sai o sentimento ruim e desaparece. Ou seja, se a outra pessoa merece ou não merece o seu perdão, pouco importa, você merece perdoá-lo, para que você se liberte daquele sentimento daninho que você carregava. Mas Kardec fala também que além do perdão, na relação para com o próximo, nós precisamos trabalhar a chamada indulgência. Mas o que seria essa tal de indulgência, né? Indulgência é muito simples. É quando nós não exigimos do outro aquilo que nós não conseguimos oferecer. Ou seja, eu não posso exigir perfeição do outro, já que eu não sou perfeito. Eu preciso aprender a respeitar o meu semelhante como ele está. Ele não é, porque nós não somos da forma que estamos. Nós só estamos dessa forma. Nós estamos evoluindo. E chegaremos um dia à condição de espíritos puros. Isso acontece com todos. Então, talvez, hoje, a atitude desse ou daquele companheiro de jornada, nós tenhamos dificuldade de compreender. Mas nós precisamos respeitar. E respeitar não é concordar. Você pode discordar sem problema algum. Mas é necessário que nós usemos esse respeito, essa compreensão. E Kardec ainda fala que é necessário que nós usemos, no trato com o próximo, a tal da caridade. Ou melhor, a benevolência, perdão. Mas o que é ser benevolente? É usar da bondade. Mas não é usar da bondade com aquelas pessoas que nos tratam bem. É justamente com as pessoas difíceis. Com aquelas criaturas que nos provocam, que nos criticam. Aqueles que nos alfinetam. São esses que precisam da nossa benevolência. Em outras palavras, o que Kardec está sugerindo nessa última parte é que nós trabalhamos a caridade na relação com o próximo. Só que tem um detalhe, gente. Quando nós usamos essa expressão caridade, em especial nas casas espíritas, é natural que as pessoas associem a ideia da assistência social, que também é caridade, por favor. E tem uma importância enorme. Eu diria que até é a porta que nos convida a começarmos a trabalhar o nosso egoísmo, a melhorarmos, a olhar para o próximo com um olhar diferente. E tem um valor maravilhoso, desde que praticada sem interesse e sem humilhar aquele que está sendo assistido por ela. Mas se não é essa caridade que eu estou me referindo, qual seria? É aquela que está muito bem registrada em O Livro dos Espíritos. Lá na questão 886, onde Kardec perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí ele coloca uma vírgula na pergunta, que no meu entendimento é fabulosa, porque ele complementa o raciocínio dizendo, segundo entendia Jesus. E olha a importância desse cuidado, porque se ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Qualquer espírito da pleia de verdade poderia ter
explicado o que é essa tal caridade. Mas não. O codificador quis saber o que o Cristo, o que o nosso governador espiritual entendia ser a tal caridade. E para quem não leu essa resposta ainda, pode ficar tranquilo que não vem um texto filosófico explicando o que é caridade, não. Muito pelo contrário. Vem uma resposta sucinta, objetiva. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós precisamos de 3 coisas para viver a caridade, ou o amor, que seria a mesma coisa. E nós complicamos tudo. E nos esquecemos que quando Jesus esteve encarnado aqui, certa vez, ele nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E esse é o mandamento que ele nos trouxe. Não estava inserido nas ideias judaicas. E vocês já pararam para pensar como Jesus nos ama? Eu sei que cada um pode ter a sua ideia particular e está tudo bem. Como eles tiveram a coragem de me oferecer o microfone, eu vou dar a minha ideia. Como eu entendo que Jesus nos ama? Eu entendo que ele olha para mim e não está nem aí com os defeitos que eu carrego. Ele está de olho nas minhas virtudes. Às vezes dá dificuldade para achar, mas ele olha lá, ele fuça. E aí ele faz o quê? Busca potencializar essas virtudes. Para que elas me ajudem a virar a minha chave, a me transformar. Assim como ele fez com aqueles 12 homens que nós conhecemos da história. E que teve um deles, eu não sei se vocês se lembram, que traiu Jesus. Teve um outro que negou ele. Teve aquele que duvidou. E se eu disser que os outros 9 fugiram, eu vou ter problema para voltar para casa. Mas eu vou dizer que eles se omitiram, quando Jesus mais precisava deles. Teria Jesus escolhido as pessoas erradas? Poxa, gente, era o nosso Cristo encarnado. Jamais escolheria errado, nunca. O que ele fez foi olhar para cada um desses homens imperfeitos que eram e identificar em cada um deles as suas virtudes. E ele apostou nelas. E é por isso que 2000 anos depois, nós estamos falando de Jesus aqui na Terra. Graças a esses 12 homens imperfeitos que, cada um a seu tempo, tiveram a coragem de virar a sua chave. E passaram a reescrever a sua história individual, ao lado do Cristo, seguindo as suas orientações. Nós também somos imperfeitos e ainda, infelizmente, traímos Jesus em muitas atitudes. Quando não negamos Ele, ou duvidamos e vivemos fugindo. Mas Ele também está aguardando que nós viremos a nossa chave. E que possamos reescrever a nossa história agora ao lado dEle. Está ansioso, de braços abertos, para nos incentivar. Mas depende da gente. Por isso que é importante nós praticarmos a caridade, o amor, pois isso nos direciona àquilo que Ele espera de cada um de nós. Mas fato é que eu disse que essas ideias estão inseridas entre o segundo e o penúltimo capítulo do texto do Homem de Bem. Por quê? Porque no último, Kardec diz o seguinte: aí estão algumas das características do homem de bem. Quem quiser, comece por essas. Ou seja, a estrada é longa, mas se faz necessário que tenhamos a coragem de dar os primeiros passos. Então que possamos nos esforçar para aprender com a doutrina espírita como devemos agir, para que possamos nos portar como cristãos de verdade. Eu sei que não dá para terminar essa encarnação como criaturas perfeitas, mas temos a obrigação moral de fazer dela a melhor de todas. Então que possamos tirar Jesus dos nossos altares e colocá-lo em nossas atitudes. Temos a coragem de
de apenas admirar o Cristo, de adorá-lo, para imitá-lo. É isso que Ele espera de cada um de nós. É por isso que estamos espíritas. Então que tenhamos a coragem de fazer o que nos sugere Francisco de Assis, que é de espalhar o Evangelho de Jesus, se for necessário, como eu fiz essa noite, usando as palavras. Muita paz e gratidão pela paciência.